Boa noite, irmãos. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, é o capítulo que nós estamos considerando, lembrando que estamos chegando ao final da nossa exposição do livro de Atos, capítulo 28, do verso 11 ao verso 15. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 Vendas. Vendo-os Paulo e dando, por isso, graças a Deus, sentiu-se mais animado. Meus irmãos, nós já temos considerado a viagem missionária do apóstolo Paulo, suas lutas, suas grandes dificuldades. Também consideramos todo o seu ministério, todas as viagens missionárias, todas as oposições, apedrejamentos, açoites, julgamentos injustos, acusações injustas, e como ele tendo sofrido muito, e depois de ter sido preso em Jerusalém, apelou para César, quando estava preso lá em Cesareia, e agora, a caminho, houve um naufrágio. Isso a Bíblia já nos demonstra que Paulo, já antes desse naufrágio, já tinha passado por mais 3 naufrágios, acostumado então a viagens e também a passar por grandes dificuldades mesmo nessas viagens marítimas. E aqui nós vimos no capítulo 27, no verso 10, nós consideramos e pregamos esse texto, e vimos o apóstolo Paulo dando algumas orientações para aqueles que queriam seguir viagem, quando ele nos diz, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Mas mesmo o apóstolo Paulo, tendo orientado, tendo advertido que essa viagem seria perigosa, por várias razões, como já explicado em todas as pregações, ensinos, demonstrando que era um período que o mar era fechado para a navegação, o mar se tornava simplesmente intrafegável, e Paulo sabia disso também, e disse: olha, não é bom nos arriscarmos, até porque eles estavam parados em um determinado lugar, que não havia tanta estrutura, e eles queriam avançar um pouco mais, pelo menos para estar num lugar que tivesse uma maior estrutura. Lembrando que somente no navio havia ali 276 pessoas ao todo, contando com o apóstolo Paulo. E eles então queriam um lugar um pouquinho mais, talvez, estruturado. Paulo, ele diz: não convém isto vai ser muito perigoso. E ele alerta tanto ao capitão como ao centurião Júlio, que estava ali encarregado de levar os prisioneiros para Roma, para serem julgados ou presos lá em Roma. E ele então dá essa orientação dizendo: não é bom, vai haver prejuízo, vai haver danos,
e ainda pode colocar as nossas próprias vidas em risco. Mas, apesar das orientações do apóstolo Paulo, não dando ouvidos, querendo talvez, pensando, não, é melhor nos arriscarmos, quem sabe um lugar melhor vale o risco, né? Uma condição melhor vale o risco. E eles aprenderam e viram que de fato não valeu. O navio naufragou ali na ilha de Malta e se espatifou completamente, quebrou completamente o navio, e eles só foram guardados, só não houve nenhuma perda de vida, porque o Senhor Deus havia se revelado ao apóstolo Paulo e havia dito que ele haveria de guardar todas aquelas vidas. Por uma intervenção de Deus, pela graça do Senhor Deus, não houve a perda de nenhuma vida. Mas algumas coisas nós podemos aprender, meus irmãos. Aqui, mais tarde, ao cabo de 3 meses, era exatamente o período que eles deveriam ter passado lá, que era quando se abriria o mar para a navegação, já seria seguro, não haveria nenhum problema, findaria-se o inverno e agora eles poderiam navegar tranquilamente. Ou seja, eles não adiantaram absolutamente nada, só correram riscos. E eles ficaram lá na ilha de Malta durante os 3 meses do inverno. E o que acontece? Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha. Ele passou o inverno na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Pois bem, irmãos, algumas coisas que podemos aprender desse fato. Aqui vemos 2 navios, um destino e 2 conclusões, ou dois finais. Matthew Henry, ele diz o seguinte: a experiência é a mestra dos tolos. Os tolos não aprendem com as advertências, não aprendem com os ensinos, não aprendem com as orientações. Os tolos, eles aprendem por meio do sofrimento e da experiência amargosa. E é isso que nos diz realmente a palavra de Deus. Em Provérbios, capítulo 5, verso 7, diz: agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Assim é a orientação: dai ouvidos às minhas palavras, atentem para aquilo que estou falando. Mas ao mesmo tempo, em Provérbios capítulo 26, verso 3 diz: assim como o chicote foi feito para o cavalo, a vara da disciplina é para as costas de quem não tem juízo, para as costas daquele que não dá ouvidos. Quantas pessoas, depois de terem sido orientadas, tendo sido advertidas, tendo conhecimento até suficiente, mas não atendendo ao conhecimento, a palavra de sabedoria, a palavra de orientação, quebra a cara. Quantas pessoas, depois de talvez pais, tentarem, ensinando, dizer, olha, é por este e este caminho, não dando ouvidos, quantos não têm quebrado a cara? O navio tem naufragado. E a ruína é total. A perda, muitas vezes, é total. Assim como o navio, que não dando ouvidos a uma palavra de conselho, às próprias condições, ao próprio tempo em que não era propício para a viagem, mas querendo talvez um conforto melhor, querendo uma condição melhor, querendo mais estabilidade, vieram a naufragar. Essa talvez é uma ilustração clara de muitas vidas, de muitas pessoas que, tendo sido orientados,
e muitas vezes bem orientados, mas não dá ouvidos, coração endurecido, acha que seus pensamentos são melhores, pensa que é mais esperto, pensa que com as suas atitudes ele vai conseguir algo melhor. Bem, no fim, as coisas não dão certo. Assim nós vemos o exemplo desses dois navios. Um navio, ele invernou lá na ilha, passou o inverno na ilha. O outro tentou avançar. Um foi resguardado, não sofreu dano. O outro despedaçou-se completamente. Também nós vemos em Provérbios capítulo 1, do verso 20 ao verso 33, eu gostaria de ler, que nos diz: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror, como a tempestade, em vindo a vossa perdição, como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar, os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. A sabedoria clama, a sabedoria é a personificação da sabedoria, dizendo: ouça-me, atente para aquilo que eu estou falando. Mas aqueles que desprezam, olhe as consequências. Pinta de uma maneira muito clara aqueles que desprezam. Por isso, Matthew Henry diz com propriedade: a experiência é a mestra dos tolos. Eles só aprendem, muitas vezes, apanhando, quando não precisava ser assim. Se desse ouvidos à sabedoria. Deus clama, Deus fala por meio da sua palavra, e quantos desprezam a sua palavra serão como navios que naufragarão por causa da sua tolice, porque não dão ouvidos à voz do Senhor. E nos diz aqui, ao cabo de 3 meses, então agora eles vão embarcar. Paulo e todos aqueles embarcam num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, já haviam saído, portanto, da ilha de Malta, agora já estava no continente, na Itália. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Eles estavam num navio mercante, devemos lembrar. Para quem já viajou em algum navio mercante, ou nesses navios que saem aqui em direção a Breves, Portel, esses navios, embora seja misto, porque tem passageiros, mas também tem cargas, aí
para lá num determinado porto e descarrega e carrega, e aí passa meio-dia ou várias e várias horas esperando isto. E aqui também é o mesmo caso. É um navio mercante, não é um navio, na verdade, não é um cruzeiro marítimo, um turismo marítimo, mas é um navio mercante. Não era, portanto, para viajar, mas as pessoas viajavam, quer dizer, não era uma coisa assim que era exclusivamente para passageiros, né? Mas aqui agora eles param, o texto nos diz, lá em Siracusa, e ali eles pararam por 3 dias, donde, bordejando, seguindo pelas bordas, costeando, na verdade, chegamos a Régio. Ele fica ali já no continente, na Itália mesmo. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, também hoje chamado Pozzuoli, alguma coisa assim, não sei italiano, mas é perto de Nápoles. Já mais subindo, mais adiante, vai chegar num porto que dá perto de Roma. E nos dizem o texto no verso 14, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Eles estão procurando. Paulo, ao parar ali nessa cidade, Puteoli, ele vai procurar irmãos. Eles procuram irmãos, onde achamos alguns irmãos. E tendo achado, esses irmãos rogam para que eles ficassem, para que Paulo, Lucas, Aristarco, eles ficassem. E talvez, como havia mencionado, provavelmente outras pessoas haviam se convertido pela pregação do Evangelho nesse período da viagem que Paulo havia passado ali com aquelas pessoas. Nós percebemos, e já mencionei, que o apóstolo Paulo não perdia a oportunidade de pregar o Evangelho, nos mostrando que toda oportunidade é oportunidade para falarmos de Deus. Toda oportunidade que Deus nos dá de encontrarmos com alguém é oportunidade para falarmos do amor de Deus, para falarmos sobre a redenção que nós encontramos em Cristo, sobre a condição do homem sem Cristo, que está morto nos seus delitos e pecados. Paulo não perdia essas oportunidades. Ainda que ele estava algemado a guardas lá na prisão, ele começa a evangelizar essas pessoas que estão ali cumprindo escala na prisão, guardando o apóstolo Paulo, e ele vai pregando o evangelho, e aquelas pessoas vão abraçando o evangelho. Não é à toa que muitos da casa de César haviam se convertido a Cristo por meio do ministério do apóstolo Paulo. Mas devemos lembrar, como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Como eles podem crer se não há pessoas que sejam enviadas para pregar o Evangelho? Assim também, meus irmãos, nós como igreja temos uma responsabilidade: pregar o Evangelho, sermos testemunhas, falar do amor de Deus, comunicar aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus fez por nós. Afinal de contas, meus irmãos, a boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de gratidão, do reconhecimento da salvação em Cristo, nós vamos falar do amor de Deus. Mas é estranho quando a nossa boca não fala das grandezas de Deus. Talvez porque nosso coração tenha sido muito pouco impactado com esse Evangelho, ou talvez porque não tenhamos entendido o Evangelho. Nós percebemos pessoas que estão alegres, felizes com uma determinada coisa. Ele fica falando, ele fica comunicando que ele está feliz, está alegre, o coração dele está cheio disto. Assim também deve ser o coração, deve ser o cristão, falar das coisas de Deus, das grandezas de Deus. Paulo pregava o Evangelho. Paulo, portanto, talvez tinha outras pessoas ali
que também agora haviam abraçado o Evangelho, ainda mais depois de terem visto o livramento que Deus havia dado para eles, como Paulo havia orientado, e as coisas aconteceram, e realmente nenhuma alma se perdeu daqueles que estavam no navio. Como eles viram o apóstolo Paulo, quando aquela víbora pega a sua mão, e nada acontece com ele ali na ilha de Malta, como pessoas são curadas, e o apóstolo Paulo não somente ora para que pessoas sejam curadas, mas fala do Evangelho para que sejam também curadas da alma. Não há cura da alma sem a pregação do Evangelho. É o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação. E certamente o apóstolo Paulo passou o tempo ali pregando em Malta. 3 meses, na provisão de Deus, permitindo que eles fossem naufragar exatamente na ilha de Malta, para que aquelas pessoas de Malta pudessem receber o Evangelho. E assim receberam. E agora ele chega aqui em Puteoli, onde achamos alguns irmãos, e agora, tendo achado esses irmãos na fé, identificaram, e eles rogaram que nós ficássemos com eles 7 dias. Rogaram. E depois nos fala no verso 15, tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, agora tendo chegado em Roma, os irmãos de Roma, tendo ouvido notícias nossas, agora eles vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Aqueles irmãos procuraram estar com os irmãos. Nós aprendemos, meus irmãos, que aquele que é nascido de Deus, ele tem prazer de estar também com aqueles que pertencem a Deus. Nós percebemos com clareza quando existe um brasileiro, por exemplo, em um outro país, que todo mundo lá só fala uma outra língua, quando eles encontram uma outra pessoa que fala também português, identifica-se como um brasileiro, embora nunca tenha visto na vida, embora nunca tenha encontrado aquela pessoa, agora elas vão e começam a se relacionar e conversar, bater papo, como se fossem às vezes até grandes amigos. Pessoas têm prazer de conversar com quem fala a sua própria língua, que fala da mesma forma, que há um entendimento, há comunicação. Assim também o cristão, ele tem prazer de estar com aqueles que falam a mesma língua, aqueles que falam das coisas de Deus, daqueles que têm os mesmos interesses, daqueles que gostam de Deus, que amam a Deus, que servem a Deus. Na verdade, meus irmãos, é muito estranho quando cristãos não têm prazer na casa de Deus, não têm prazer na comunhão dos santos, não têm prazer em ficar com os irmãos, estar com os irmãos, de compartilhar com os irmãos, de orar juntos, de louvar e adorar juntos. Tem crescido muito o número dos desigrejados, pessoas que dizem: eu não preciso da igreja, eu não preciso estar lá, eu posso adorar sozinho. Meus irmãos, aquele que despreza a igreja do Senhor, ele despreza o Senhor da igreja. É impossível que ele esteja amando o Senhor, desprezando a sua noiva, desprezando a menina dos olhos do Senhor, que é a igreja do Senhor, desprezando o corpo de Cristo. Como alguém pode dizer: eu amo a Cristo, eu sirvo a Cristo, eu gosto de Cristo, mas eu não tenho prazer na igreja de Cristo? Isto é uma grande contradição, meus irmãos. O crente, ele busca a comunhão com os santos. O crente, ele tem prazer
E nós vemos ali, Paulo chega e, embora eles tendo procurado, e eles sendo achados, eles vão e dizem: fica conosco por 7 dias, talvez provavelmente para dizer até o dia do Senhor, para que você possa ministrar para nós, ministrar a palavra de Deus no dia do Senhor, ministrar a ceia do Senhor. Nós queremos, tem prazer, fica conosco, compartilha da palavra de Deus, embora seja um tempo tão breve, tão rápido, uma semana voa, mas fica conosco, nós queremos ouvir a palavra do Senhor Deus, tenho prazer de compartilhar, de querer ouvir as coisas do Senhor. Percebemos então que eles ali rogaram, eles quase que suplicam: fiquem conosco. E depois deste período, essa mesma verdade agora nós vamos perceber no verso 15, com aqueles cristãos lá de Roma, tendo ali os irmãos ouvido notícias. Eles já chegaram, a notícia já havia chegado antes, que Paulo estava vindo de navio. Provavelmente alguém ali de Nápoles, de Puteoli, foi até Roma, quem sabe a cavalo, dizendo: olha, Paulo está chegando. Mas de alguma forma ficaram sabendo. E eles, o que fizeram? Eles, tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro. Eles foram eles tinham ido ao encontro do apóstolo Paulo. Meus irmãos, Salmo 122, verso 1 nos diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não pela casa em si, não pelo templo, mas lembrando que nós somos templo agora do Espírito Santo. E alegrei-me quando me disseram, vamos à casa, vamos ter essa comunhão com os santos. Não somente ir no lugar, no templo de Jerusalém, ver, ó que templo bonito, mas é por aquilo que se realizava lá e pelas pessoas que lá estavam. Eles se alegram, nos diz aqui, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Há uma alegria, como disse, como tem crescido o número dos desigrejados. E o pior é o auto-engano, que achando, não preciso da igreja para ser firme na fé, eu não preciso, eu posso adorar a Deus em casa, meu coração é de Jesus. Ledo engano, isso não é verdadeiro, isso é até diabólico, faz parte das astúcias de Satanás, porque quem não gosta das coisas de Deus, não gosta de Deus também. Quem não participa do corpo de Cristo visível, como participará do corpo invisível de Cristo? Sempre a regra é do menor para o maior. Se eu não consigo estar em comunhão naquilo que é visível, que eu posso fazer alguma coisa, posso me aprontar, posso ir à igreja, sempre tem alguma desculpa, alguma coisa que me impede de ir. Se eu não consigo estar na igreja, me diga, como é que eu posso fazer parte da igreja invisível? Se no mais fácil, visível, palpável, eu não consigo, como eu vou conseguir naquilo que é místico, atemporal, espiritual, sublime? Isso é uma incoerência. No início da liturgia, pedi para o irmão Antônio ler Salmo 133. E ele vai falar de algumas coisas sobre a igreja do Senhor, algumas características. E nós, como igreja reformada, entendemos que a comunhão dos santos é um meio de graça. Deus concede graça a nós na medida em que andamos na comunhão com os santos. Não é à toa que o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer:
onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. É porque ele não está quando a gente está sozinho? Óbvio que não. Tanto é que ele diz, você não pode orar no seu quarto, fecha a tua porta. Ele está fazendo uma crítica àqueles que querem mostrar alguma coisa para as pessoas como sendo super religiosa, super espiritual. Ele não está dando aqui uma ordenança, você só fique no teu quarto e só ora no seu quarto. Mas ele está orientando aqueles que querem se parecer diante dos homens. Mas ele coloca dizendo, onde estiverem 2 ou mais reunidos, eu vou estar ali. Quando meu povo estiver reunido, eu vou estar presente. Deus está presente no meio do seu povo. E é um meio de graça. É um meio de graça. E o Salmo 133 vai dizer que ele é bom, é agradável, é prazeroso, traz alegria, traz contentamento. Mas para quem? Para os santos. Uma pessoa que não tem prazer nas coisas de Deus, não tem prazer no culto a Deus, meus irmãos, é porque não nasceu de novo. Uma pessoa que diz, coisa chata, eu tenho que ir lá, não sei o que. Não nasceu de novo. A falta de uma verdadeira vida espiritual faz com que não tenha desejo e não consiga ter alegria nas coisas espirituais. Por isso, ele vai dizer, é bom, é agradável, é algo que traz contentamento, traz alegria. Eu tenho prazer, por que eu venho para a igreja? Eu tenho prazer em vir para a igreja. Eu tenho prazer, por quê? Por causa de Deus. Porque a igreja é a igreja de Deus. Porque eu vou compartilhar com irmãos, compartilhar da fé. Eu vou poder andar junto com irmãos. É bom e agradável. Lembrando que Paulo aqui, nessa luta, ele passou por tantas coisas, tantas dificuldades. E aqui nós vemos, no final, diz, sentiu-se mais animado. A igreja vem e ele diz, sentiu-se mais animado. E ele dá graças a Deus. Ele louva a Deus, ele exalta a Deus. Ele agradece ao Senhor Deus. E ele se sente animado em virtude da igreja que vai em busca dele, que quer estar em comunhão com ele. Por isso, na nossa jornada cristã, nós somos como peregrinos. Meus irmãos, estar aqui é um alento. É como um período de descanso no meio de uma jornada de um sol quente, de um deserto causticante. Aí podemos dar uma parada e nos revigorarmos e nos animarmos uns aos outros, orarmos uns pelos outros, de compartilharmos e nos sentirmos que como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como é algo maravilhoso. Paulo se sentiu animado com isso. Mas, meus irmãos, é algo que não dá para esconder. É como óleo precioso, o óleo da unção. Esse óleo, ele era tão aromático, que ao derramar o óleo, ungindo o sacerdote, e que era banhado, na verdade, que corria pela sua cabeça, pelas suas barbas, as golas, a gola de Arão, enfim, pela gola das suas vestes, as pessoas diziam, houve uma unção, o sacerdote foi ungido. Podia estar passando lá longe, mas o aroma não tem como esconder. O que ele está dizendo é que essa comunhão, não existe comunhão secreta. Aqui esses irmãos, eles se expõem. Chega lá, irmão Paulo, apóstolo Paulo, eles estão ali, talvez, quem sabe até correndo o risco de se expor como cristãos, mas não tem como esconder.
são irmãos em Cristo. Eles se manifesta, a unidade se manifesta, a comunhão se manifesta, porque há prazer de estar uns com os outros, há uma alegria, há um contentamento. Portanto, não dá para esconder, assim como o óleo sagrado. Não tem como dizer, não foi ungido. Não tem como esconder aquele aroma que dominava todo o ambiente. E mais, é como o orvalho do irmão. O orvalho do irmão era responsável para que aquela terra que era seca, não havia precipitação de chuva, portanto, ela em tese se tornaria uma terra improdutiva, mas o orvalho do irmão molhava a terra, fazendo com que ela se tornasse uma terra mais habitável e inclusive produtiva. Nos desertos da vida, às vezes não há chuva, não há aquele frescor, mas a comunhão dos santos supre essa necessidade. Assim Paulo sentiu o cuidado da igreja por ele, o cuidado daqueles irmãos, por isso ele se sentiu animado. A igreja é um lugar, portanto, de conforto, é um lugar de consolo, é um lugar onde manifesta a verdadeira irmandade, que você se preocupa com a situação do outro, quer animar o irmão que está desanimado, fortalecer aquele que está enfraquecido, quer estimular aqueles que estão desestimulados, bem como corrigir aqueles que estão andando no caminho errado. Assim a igreja também, meus irmãos, é desta forma que encoraja os seus ministros. Paulo, tantas lutas, tantas dificuldades, e o texto nos diz, sentiu-se animado, sentiu-se confortado, sentiu-se estimulado, alegre. Tanta dor, tanto sofrimento, tanta injustiça, tanta coisa, mas ele sente-se animado com a presença da igreja. Por isso, meus irmãos, é estranho quando o crente, ele tem prazer em estar com os ímpios. Ele não gosta da igreja, ele fica em contato com os ímpios, compartilha, ri, mas não tem prazer na igreja, não tem prazer na comunhão dos santos. É estranho quando o crente, ele não tem prazer naquilo que Deus tem prazer. Ele não ama aquilo que Deus ama. E não somente Deus ama, mas como Ele prova o seu amor, dando a sua vida pela igreja, para salvar, para redimir e para santificar. Ele deu a sua vida pela igreja. Quando algum crente despreza a igreja, só há uma conclusão a chegar: não é salvo, não gosta daquilo que Deus gosta, não ama aquilo que Deus ama. A igreja, meus irmãos, é um vale de descanso para o peregrino, mas também é um amparo para aqueles que estão no campo de batalha. É uma retaguarda para aqueles que estão na luta e nos embates, nas dificuldades, como o apóstolo Paulo. A igreja se torna esse amparo, ele se sente amparado. Não estou sozinho, não estou sozinho. A igreja está junto comigo. Meus irmãos, que nós possamos então aprender essas verdades e essas lições aqui. Primeiro, como nós vimos, a diferença entre esses dois navios, um que deu atenção àquilo que estava acontecendo, ficou lá, invernou, e outro que não deu ouvidos,
Quantas pessoas aprendem somente através das cajadadas? Quantas pessoas só vão aprender através de muita dor e sofrimento, podendo ser evitado? Podendo ser evitado. Que dê ouvidos à sabedoria, dê ouvidos à palavra de Deus. Filhos, ouçam seus pais, porque os conselhos não é para o mal, é para o bem, é para resguardar, é para dizer: cuidado, meu filho, eu consigo enxergar um pouquinho melhor. E quantos filhos não querem dar ouvidos à voz dos seus pais, quebram a cara? Quantos nós podemos dizer, podemos enumerar? A lista é grande de filhos que não deram ouvidos, quebraram a cara, sofreram, entraram por caminhos tortuosos e muitos jamais voltaram. A grande maioria, na verdade, como nos diz lá Provérbios capítulo 1, ele diz: olha, porque vocês agiram assim, desprezaram a sabedoria, desprezaram o conhecimento, eu também. Agora vocês um dia vão clamar, eu não vou dar ouvidos. Porque não eram inocentes, sabiam, foram orientados. É diferente daquele: eu não sabia, eu não conhecia, quebrei a cara, mas ninguém me falou. Para esse há esperança. Mas para aquele que voluntariamente rejeita a sabedoria, as orientações de Deus, meus irmãos, a própria Bíblia diz: me clamarão a mim e eu não ouvirei. Mas também lembrando, como a igreja é um meio de graça, devemos ver a igreja numa perspectiva correta. Lembrar, meus irmãos, há uma frase que diz, e eu gostaria de fazer um certo trocadilho: Deus sem mim, ou sem nós, Ele continua sendo Deus, e nós sem Deus. A igreja de Deus, sem mim, Ele continua sendo igreja de Deus, e eu sem a igreja, o que eu sou? Não sou nada, não sou membro, não tenho pertencimento, desprezo aquilo que Deus ama. O que eu sou? E não adianta bater no peito e dizer: eu sou crente. Não se engane. Aquele que despreza as coisas de Deus, ele despreza o próprio Deus. Que o Senhor, portanto, nos guarde e nos livre do auto-engano. Amém? Vamos orar ao Senhor Deus, suplicando assim a sua graça e a sua misericórdia. Santo e eterno Deus, graças te damos pela tua palavra que nos ensina e nos orienta. Graças te damos, ó Senhor, porque o Senhor é bondoso para conosco, dando-nos a comunhão dos santos, a igreja do Senhor, a igreja dos redimidos, como um meio de graça, um meio de consolo, de conforto, no meio desta batalha espiritual que nós nos encontramos, no meio das lutas e dificuldades, o ombro fraterno que nós encontramos, que nos dá o apoio. Te louvamos, Senhor. Dá-nos amor pela igreja do Senhor, da mesma forma como o Senhor ama os teus eleitos, como o Senhor ama a tua igreja, possamos também amar e amar uns aos outros. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos dê um coração, uma mente ensinável, para que possamos aprender, não pelas varadas, não pelas durezas, pelas lutas, pelas dificuldades, mas que possamos aprender
aquilo que o Senhor nos fala de uma forma mansa, dar ouvidos à tua voz, dá-nos um coração disposto a ouvir, aprender e viver de conformidade com aquilo que o Senhor nos fala. Peço a tua bênção e a tua graça sobre a tua igreja, sobre o teu povo aqui presente. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.